No dia 13 de outubro de 2002, uma série de falhas que pareciam pequenas deu início a um efeito dominó que quase terminou em catástrofe. Pois é, essa história de como a plataforma de petróleo P-34 quase virou e o que essa história nos ensina sobre as falhas que podem estar escondidas nos sistemas complexos que a gente usa todos os dias. Olha só o resultado: uma verdadeira cidade flutuante, projetada para produzir petróleo, adernando perigosamente no meio do oceano. O risco ali era gigantesco, não só para uma estrutura que vale bilhões, mas principalmente para 77 pessoas que estavam a bordo. 34 graus. Esse foi o ângulo final da inclinação. Para uma estrutura flutuante desse tamanho, esse é um número que chega muito perto do ponto sem retorno, o momento em que ela poderia ter virado de vez. E aqui chegamos na pergunta central que guia essa análise. Como é que pode um evento elétrico tão comum ter iniciado uma cascata de falhas que levou a esse quase desastre? Para entender isso, a gente precisa seguir o rastro desses eventos, peça por peça. Agora, apesar de toda a gravidade da situação, é muito importante ressaltar que não houve vítimas nem derramamento de óleo. Isso transforma um incidente de uma tragédia em uma lição crucial, um quase acidente com o qual a gente pode aprender muita coisa. Tudo começou com algo que parece quase insignificante, uma breve oscilação na rede elétrica. Sabe aquela piscada de luz? Em qualquer outro dia, não passaria de um incômodo, mas naquele dia foi a faísca que acendeu o estopim de tudo. A partir daquela oscilação, os eventos se desenrolaram com uma velocidade impressionante. Em menos de 35 minutos, 2 falhas elétricas em sequência e um erro humano simplesmente derrubaram a energia principal da plataforma. O palco para o desastre estava montado. E agora, vamos mergulhar no coração dessa história para entender como essas falhas iniciais foram se espalhando pelos sistemas interconectados da plataforma, quase como um vírus. O que aconteceu a seguir pode ser resumido em 4 passos bem diretos. Primeiro, uma falha elétrica. Depois, o comprometimento dos sistemas de backup. Em seguida, uma interpretação errada feita por um computador. E, por fim, um comando automático que nunca, jamais deveria ter sido dado. Bom, para a gente entender o que deu errado, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como o sistema foi projetado para funcionar. Em condições normais, é assim. Geradores principais fornecem energia, os sistemas de backup ficam ali de prontidão e tudo opera em harmonia. E aqui tem um ponto fundamental. Mesmo depois das 2 primeiras falhas elétricas, as redundâncias do sistema funcionaram exatamente como deveriam. O retificador A assumiu a carga do B que falhou e o sistema de emergência entrou em ação. Naquele momento, a plataforma ainda estava segura. O ponto de virada foi um erro humano. Ao tentar consertar o retificador que tinha falhado, um técnico executou um procedimento incorreto. Essa ação acabou desativando o sistema de backup que estava segurando as pontas. Resultado: blackout total. Com uma única ação, toda a redundância do sistema foi por água abaixo. Esse blackout foi o que acabou revelando a falha fatal. Escondida lá no software do controlador lógico programável, o famoso CLP, que é tipo o cérebro que controla as válvulas dos tanques, havia uma falha de projeto que ninguém tinha previsto. Aqui está o núcleo de todo o problema. O sistema usava um sinal elétrico para saber a posição da válvula. 4 mA significava fechada. Durante o blackout, o sinal caiu para 0. Só que, em vez de o software interpretar 0 como uma falha de energia, ele entendeu como uma posição impossível de menos 25% aberta e tentou corrigir esse erro, abrindo a válvula. O resultado foi catastrófico. O CLP enviou um comando para abrir todas as 66 válvulas dos tanques de carga e de lastro ao mesmo tempo, usando o que restava de pressão no sistema hidráulico. Milhares de toneladas de óleo e água começaram a se mover livremente dentro da plataforma. Com as válvulas abertas e os fluidos todos se deslocando para um lado, a tripulação se viu numa corrida desesperada contra o tempo e contra a própria física, para tentar retomar o controle da situação. A tripulação enfrentou um problema atrás do outro. Os geradores principais não religavam. O sistema de monitoramento demorou 11 longos minutos para reiniciar, um tempo precioso em que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E quando finalmente souberam, as tentativas de corrigir já não funcionavam mais, o que levou à difícil decisão de abandonar a plataforma. Este aqui era um interruptor para uma manobra de emergência, uma tentativa de usar a energia dos geradores de emergência para alimentar o sistema hidráulico e fechar as válvulas. Mas, com a plataforma já muito inclinada e sob um estresse enorme, essa operação que exigia empurrar e girar a chave não pode ser concluída a tempo.
Num ato de pura coragem, uma equipe foi para o convés principal, que já estava perigosamente inclinado, com esta bomba manual. Em condições heróicas, lutando contra a gravidade, eles conseguiram fechar apenas 5 das 66 válvulas abertas antes que a situação se tornasse simplesmente insustentável. A plataforma foi salva, mas a investigação estava só começando. Era preciso entender exatamente o que tinha dado errado para garantir que aquilo nunca mais acontecesse. Para ter certeza absoluta da causa do problema, os investigadores não ficaram só na teoria. Eles voltaram para a plataforma e realizaram uma simulação meticulosa, recriando as condições exatas da falha. A simulação seguiu precisamente os passos do incidente real. Eles forçaram a falha do retificador. Realizaram o mesmo procedimento de manutenção incorreto para causar o blackout e ficaram observando a reação dos sistemas automatizados. A prova definitiva veio das telas da simulação. Elas registraram a queda de pressão no sistema hidráulico de quase 41 para 33 unidades, no exato momento do blackout. Era o CLP mais uma vez enviando seu comando fatal para abrir as válvulas. A teoria estava confirmada. A conclusão de tudo isso foi muito clara. Não se tratou de uma única falha, mas sim de uma tempestade perfeita onde o projeto do sistema, os procedimentos operacionais e o fator humano falharam em sequência. Uma falha de software escondida, um procedimento de manutenção mal planejado e um treinamento que se mostrou insuficiente se combinaram para anular todas as camadas de segurança. Isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante. O incidente da PXXX foi um grande alerta sobre a fragilidade que pode estar escondida na tecnologia que nos cerca. Enquanto os outros sistemas complexos dos quais dependemos diariamente, de redes elétricas a meios de transporte, pode existir uma falha lógica parecida, só esperando pela sequência errada de eventos para aparecer?